Olá, aqui é a Helga. Alguém me pediu na área de comentários deste meu canal Limes Germânicos que eu falasse sobre o projeto MK Ultra. Era uma coisa que eu já tinha em mente, tratar esse tema. Eu venho trazendo aqui hoje um artigo do The Guardian, o jornal inglês, falando sobre o tema, expondo 2 casos específicos de pessoas que foram submetidas ao controle MK Ultra. Trago também uma pequena introdução sobre quando foi lançado esse programa da revista ou do meio de comunicação Wired, e eu vou deixar na descrição do vídeo. Leio primeiro só uma parte inicial, a parte inicial deste artigo do Wired, que trata sobre a origem desse teste de controle mental chamado MK Ultra, que foi fundado em 1953, no dia 13 de abril, por uma pessoa chamada Allen Dulles. Diz o seguinte a introdução. O artigo é longo. Como eu quero ler o outro artigo, este eu vou deixar para que aqueles que saibam inglês o resgatem. Só quero dizer aqui o seguinte. Começa o artigo do Wired falando que, em 1953, o diretor da Agência Central de Inteligência, a CIA, Allen Dulles, autorizou o projeto MK Ultra. A agência lançou um dos seus mais duvidosos programas secretos de todos os tempos, transformando pessoas, humanos, insuspeitos, em cobaias para suas pesquisas sobre drogas que alteram a mente. Mais de uma década antes que o psicólogo Timothy Leary defendesse os benefícios do LSD e exortasse as pessoas a ligarem-se, sintonizarem-se, a equipe de serviços técnicos da CIA lançou o projeto altamente classificado para estudar os efeitos do controle mental dessa e de outras drogas psicodélicas, usando cidadãos americanos e canadenses, involuntários, isso é, pessoas que não sabiam que estavam sendo usadas para isso, como ratos de laboratório. Então vamos agora ao artigo que me interessa realmente mostrar. Publicado no The Guardian, o prestigioso, digamos assim, jornal inglês, no dia 3 de maio de 2018. O artigo tem só 2 anos. E é interessante ver um tema desse nas páginas dos jornais, que em geral são tão voltados à tarefa de enganar-nos, que ficamos até com a pulga atrás da orelha de ver uma coisa dessas exposta em um jornal como este. Mas traz dados interessantes e que nos deixa exatamente nesta área do sentido comum, do senso comum, e que realmente cala a boca, e é isso que eu quero aqui, daquelas pessoas que dizem que muitas coisas que se dizem por aí são teoria da conspiração. Isto não é teoria da conspiração, e veremos aqui que realmente não é teoria da conspiração. Ocorreu, como muitas outras coisas chamadas teorias da conspiração ocorreram. O fato é que o mainstream media, os meios de comunicação de massa, não contam. Neste caso, interessou contar. Por quê? Não sei. É uma pergunta que eu tenho neste momento. Por que interessou-lhes, não somente ao The Guardian, como a outros meios de comunicação, contar isso? Sabemos também que a própria CIA, em sua página web, desclassifica muitos documentos por causa da lei americana FOIA, por suas siglas em inglês, FOIA, vem desclassificando muita documentação, e aí está para quem quiser pesquisar. Ocorre que de todas maneiras ainda me pergunto por que vem um jornal deste trazendo essa notícia. De todos modos, é isso que eu quero ler hoje aqui e vou fazê-lo. Vamos a ele então. Esse artigo do The Guardian intitula-se O legado tóxico da CIA do Canadá com seus experimentos de lavagem cerebral. Eles te despojam de tua alma. Esse é o título, em uma livre tradução para o português. Deixarei o artigo, o link para aquele artigo, na descrição deste vídeo. Nos anos 1950 e 60, um hospital de Montreal, capital do Canadá, submeteu pacientes psiquiátricos a eletrochoques, sono induzido por drogas e enormes doses de LSD. As famílias ainda estão lutando com esses efeitos. Sarah Anne Johnson, guardem o nome, Sarah Anne Johnson, é uma das protagonistas deste artigo. Vejamos, Sarah Anne Johnson
sempre conheceu a história de sua avó materna. Em 1956, Velma Orlikoff, era assim como chamava-se a avó dessa moça, Sarah Anne Johnson. A avó dela chamava-se Velma Orlikoff. Vou deixar a foto das duas aí. Em 1956, Velma Orlikoff internou-se em um renomado hospital psiquiátrico canadense, o Allan Memorial Institute, em Montreal, na esperança de obter ajuda para a depressão pós-parto. Ela entrava e saía daquela clínica durante 3 anos, mas, em vez de melhorar, sua condição deteriorou-se e a sua personalidade passou por mudanças bruscas. Mais de 2 décadas passaram-se antes que Johnson, a neta, e sua família tivessem uma explicação, e era muito mais estranha do que qualquer um deles poderia imaginar. Em 1977, apareceu a notícia de que a CIA tinha financiado experimentos de lavagem cerebral para controle mental naquele instituto, como parte de um projeto em toda a América do Norte, conhecido como MKUltra. Na época, a agência americana, a CIA, estava esforçando-se para aprofundar seu entendimento, sua compreensão sobre lavagem cerebral, depois que um punhado de americanos capturados durante a Guerra Coreana tinham elogiado publicamente o comunismo e denunciado os Estados Unidos. Em 1957, esse interesse levou a agência para o norte da fronteira, ali no Canadá, onde um psiquiatra nascido na Escócia, Ewan Cameron, estava tentando descobrir se os médicos poderiam apagar a mente de uma pessoa e incutir novos padrões de comportamento. Uau! Velma Orlikoff foi uma das várias centenas de pacientes que se tornaram sujeitos involuntários, isto é, não sabiam, dessas experiências em Montreal no final dos anos 50 e início dos 60. É quase impossível de acreditar, disse sua neta Sarah Anne Johnson. Após a morte da sua avó, essa artista canadense começou a ler sobre aquele instituto, mergulhando nos documentos de Velma Orlikoff. Algumas das coisas que ele fez com seus pacientes, referindo-se a neta aqui ao médico, são tão horríveis e inacreditáveis que parecem material de pesadelos. Os pacientes eram submetidos à terapia de eletrochoque de alta voltagem várias vezes ao dia, forçados ao sono induzido por drogas que poderia durar meses e injetados com megadoses de LSD. Depois de reduzi-los a um estado infantil, às vezes tirando-lhes as habilidades básicas, como de vestir-se ou amarrar os próprios sapatos, o médico, Cameron, tentava reprogramar essas pessoas, bombardeando-as com mensagens gravadas por até 16 horas de cada vez. Primeiro vinham mensagens negativas sobre suas inadequações, seguidas por outras mensagens positivas, em alguns casos repetidas até 500 mil de vezes. Ele não conseguia que seus pacientes ouvissem essas mensagens o tempo suficiente, então ele colocou alto-falantes em capacetes de futebol, aqueles capacetes de futebol americano, não? E trancou-os em suas cabeças. Isso conta a neta, Johnson. O médico colocava alto-falantes dentro dos capacetes de futebol e colocava o capacete de futebol na cabeça dos pacientes, de forma que eles não pudessem retirar. E ela continua, eles estavam ficando loucos, batendo a cabeça nas paredes. Então, ele, o médico, pensou que poderia colocá-los em um coma induzido por drogas e fazer tocar as fitas cassetes o tempo que precisasse. Junto com os ataques intensivos da terapia de eletrochoque, a avó de Johnson recebeu injeções de LSD em 14 ocasiões. Ela disse que isso fez sentir-se como se seus ossos estivessem derretendo. Ela dizia, eu não quero isso, conta a neta. E os médicos e enfermeiras diziam à sua avó, você é uma má esposa, você é uma mãe ruim. Se você quisesse ficar melhor, faria tudo isso por sua família. Pense na sua filha. Velma Orlikoff morreu quando Johnson, sua neta, tinha 13 anos de idade. Sua experiência e a profunda impressão que deixou em sua família influenciou a obra de arte de Sarah Anne Johnson. Eu sabia, diz ela, mesmo sendo muito jovem, que minha avó
não era como as outras avós. Johnson, de 41 anos, continua. Com qualquer coisinha, minha avó ficava nervosa e irada. Se alguém esbarrasse nela, ou se estivéssemos em um restaurante e alguém derramasse algo sobre ela, ela simplesmente explodia. Ela não chegava a machucar ninguém, apenas gritava e gritava, e eram necessárias horas para acalmá-la. Sarah Anne Johnson era próxima de sua avó, muitas vezes passando as tardes em sua casa quando seus pais trabalhavam. Sentavam-se as duas no sofá e assistiam, juntas, à televisão, rodeadas de pilhas de livros e de jornais. Anos mais tarde, Johnson descobriu que os experimentos haviam causado danos ao cérebro de sua avó. Ela poderia levar 3 semanas para ler um jornal, diz, meses para escrever uma simples carta e anos para ler um livro. Mas ela continuou tentando ser seu antigo eu e fazer as coisas que costumava fazer, que gostava de fazer antes. Disse Johnson. Agora, eu penso que minha avó estava sentada sobre uma grande pilha de seus próprios fracassos, todos os dias naquele sofá. E a matéria continua. Cenas semelhantes ocorreram em todo o Canadá, quando antigos pacientes do Instituto tentaram retornar às suas vidas. Isso manchou toda a nossa família, disse outra pessoa, esta vez Alison Steele, cuja mãe foi admitida no Instituto em 1957. Sua mãe tinha 33 anos de idade na época e tentava lidar com a perda do primeiro filho, mostrando sinais de depressão. Naquela época, esse Dr. Cameron era um psiquiatra milagroso, disse Alison Steele, essa segunda pessoa, tratada aqui nesse artigo do The Guardian. Supunha-se que ele, o médico, fazia maravilhas com pessoas com depressão ou problemas de saúde mental, diz Alison Steele. A mãe de Alison, Jean, foi colocada em sono induzido quimicamente uma vez por 18 dias e uma segunda vez por 29 dias. Ela foi submetida a ciclos de eletrochoques, injeções de drogas experimentais e infinitos ataques de mensagens gravadas. Dizem que era uma tortura para o ser humano. Tortura humana, diz Steele, que tinha, então, 4 anos de idade, quando sua mãe foi hospitalizada. O que eles tentam fazer, diz ela, é apagar as suas emoções. Eles te despojam da tua alma. Após 3 meses na instituição, a mãe dela voltou para casa. Os tratamentos tinham prejudicado sua memória e deixaram-na cheia de nervosismo e de ansiedade. Ela não conseguia falar comigo sobre a vida e sobre coisas normais. Ela não era capaz de brincar e de rir, diz Steele. Às vezes, sua mãe interrompia conversas para proferir declarações do nada, que Steele acredita que eram as mensagens gravadas às quais ela havia sido exposta. Dizia coisas do tipo, devemos fazer a coisa certa, disse Steele. Cameron, o psiquiatra por trás desses experimentos, morreu em 1967 de um ataque cardíaco enquanto escalavam uma montanha. E eu, Helga, me pergunto, será que morreu assim? Ou isso é o que contam para que este homem escapasse das perseguições judiciais que depois caíram em cima do Estado canadense, como veremos. Repito aqui um pouco, voltando atrás. Cameron, o psiquiatra por trás dos experimentos, morreu em 1967 de um ataque cardíaco enquanto escalavam uma montanha, mas as últimas décadas viram várias tentativas de antigos pacientes e suas famílias de responsabilizar o governo canadense e a CIA. Em 1992, o governo canadense, que havia concedido subsídios de várias agências para financiar a pesquisa de Cameron, ofereceu pagamentos compensatórios de $100 mil canadenses, algo em torno de $78 mil americanos. Ofereceu esse dinheiro a 77 ex-pacientes do Instituto que haviam sido reduzidos a um estado infantil. Centenas de outros pacientes, incluindo a mãe de Alison Steele, não receberam indenização, muitas vezes porque foram considerados como não tendo sido suficientemente prejudicados pelos experimentos. Alison Steele, que lançou um desafio legal contra o governo em 2015, fez um acordo no ano passado, isto é, em 2017, com o governo federal canadense, recebendo um pagamento de $100 mil canadenses, em troca da assinatura de um acordo de não divulgação. O acordo foi um dos poucos feitos nos últimos anos, disse o advogado Alan Stein,
que já representou vários ex-pacientes e seus familiares. O governo canadense, embora não totalmente ciente da extensão das experiências que estavam sendo realizadas na época, disse que os pagamentos aos antigos pacientes foram feitos por motivos compassivos e humanitários, disse Stein. O governo nunca admitiu sua responsabilidade legal. Em 1980, a avó de Sarah Anne Johnson, e aqui estamos voltando para a primeira protagonista desse artigo, né, do primeiro caso. Em 1980, a avó de Johnson e outros 8 ex-pacientes entraram com uma ação judicial contra a CIA pelos 6 anos de financiamento que a CIA havia proporcionado ao médico Cameron. O recurso judicial levou sua avó a uma luta contra a ansiedade e a ataques de pânico, disse Johnson. E então ela reunia, por mais difícil que fosse, toda a sua energia e coragem e saía e enfrentava a situação. Depois de pedir inicialmente $1 milhão, cada um em indenizações e um pedido de desculpas público, os demandantes fizeram um acordo em 1988, recebendo cada um deles um pouco mais de $80 mil. Vejam isso. A arte tornou-se o meio de processamento da dolorosa história familiar de Johnson. Em uma série de 2009, ela usa um esquilo para representar sua avó, às vezes, depois que Velma Orlikoff, a avó, disse uma vez que as injeções de LSD a fizeram sentir-se como um esquilo preso em uma gaiola. Um vídeo de 2016 mostra Johnson usando uma máscara feita a partir de uma foto antiga de sua avó, tentando preparar uma refeição. O médico desmontou-a e juntar seus pedaços então era uma tarefa impossível, disse Johnson. A experiência de Velma Orlikoff no Instituto Montreal deixou cicatrizes profundas. E eu, Helga, digo que as cicatrizes profundas não foram só na avó, porque a neta tem uma arte bastante estranha. Deixarei o vídeo que ela fez e que está na internet para que vejam. Deixarei na descrição do vídeo, deste meu vídeo, e, se possível, eu vou até colocar ao final aqui do vídeo, acoplar aqui ao final deste vídeo, depois que eu terminar de falar. Voltando aqui, a experiência de Velma Orlikoff no Instituto Montreal deixou cicatrizes profundas, mas sua luta por justiça é motivo de profundo orgulho para sua neta. Foi essa combinação que Johnson pretendeu capturar em uma peça de 2009 que pintou sobre uma imagem de sua avó, que é a imagem de sua avó sorrindo enquanto equilibrava seus 2 netos em seu colo, transformando a neta, através da arte, as mãos da sua avó em cipós e gavinhas que envolviam bem as crianças. Particularmente para mim, Helga, parece horrível a arte dessa moça, mas cada um vai julgar olhando seu trabalho. Esses cipós são exatamente os fatos, diz ela. Não são coisas obscuras, não é ruim. Parece estranho dizer isso, mas por causa da horrível provação que minha avó passou e depois o fato de ir atrás da CIA, eu cresci sentindo que sou de uma família que defende as coisas. E então, essa é uma parte de mim agora. É como eu vejo o mundo. Bom, assim termina o artigo. E é interessante ver aqui 2 coisas. A mim me chama a atenção. Pessoas nos anos 50 e 60, vejam, com problemas de depressão. Os 2 casos tratados aqui, né? Um da avó de Sarah Anne Johnson, chamava-se Velma Orlikoff, e o outro caso da mãe de Alison Steele, que chamava-se Jean. Creio que é assim que pronuncia, Jean. Essas 2 mulheres estavam com problemas de depressão. Problemas de depressão causados por fatos naturais da vida. Um caso, uma depressão pós-parto. O outro caso, porque havia perdido um filho. Situações normais na vida de um ser humano. E o que acontece? Em lugar de buscarem o remédio espiritual que a Igreja Católica dá, não, foram cair nas mãos de psiquiatras. Realmente, hoje, eu penso que as doenças da alma devem ser tratadas pela Santa Igreja Católica. Não através de psiquiatras. É claro que eu sei que muitos dos sacerdotes que estão aí, o clero, diz que há casos que são realmente psiquiátricos. Mas creio que há uma busca muito grande por soluções psiquiátricas e medicamentosas que leva as pessoas a piorar suas condições, suas situações.
E, infelizmente, já naquela época, 1950, 60, que foi quando ocorreu este experimento da CIA, já a Igreja Católica estava em declínio, entrando naquela coisa do Concílio Vaticano II, a partir de quando começa a instalar-se essa nova religião que está aí hoje e que se confunde com o catolicismo. A outra coisa que para a qual eu gostaria de chamar a atenção é, repetindo isso, a estranha arte dessa moça, dessa Sarah Anne Johnson. A mim realmente parece estranha. Então, por isso que eu comentei que o dano, o prejuízo que causou a CIA a essas pessoas foi tão profundo que abarcou mais de uma geração. Uma última pergunta: que outras coisas estão sendo feitas por aí hoje e que não sabemos? A gente sabe que o MKUltra não foi o único experimento desse tipo que houve. Houve vários. E ainda há outros sucedendo hoje que nós não sabemos. Nada mais, até meu próximo vídeo. My name is Sarah Ann Johnson. I'm from Winnipeg. I live and I work in Winnipeg still. I guess I'll give a bit of history, where this work comes from. In the 1950s, my grandmother was suffering from postpartum depression, which wasn't a thing back then. There was no diagnosis. So she was seeking help in Winnipeg, wasn't getting any better. Someone suggested she check herself into the Allen Memorial Institute in Montreal to be treated by Dr. Ewan Cameron, who was apparently doing breakthrough research at the time. She went to Montreal, she checked in the hospital. She was involved in the hospital on and off for 3 years, sometimes as an inpatient and sometimes as an outpatient. She had an apartment right close to the hospital, and so she would just go in for daily treatments. And afterwards, she was just so much worse. They couldn't understand why she just kept getting so much worse. And it wasn't until the 70s. In the 70s, my grandfather was reading the Sunday New York Times, and there was an expose on CIA funding, and he recognized some of the foundation names in regards to the hospital and the doctor from when my nan was a patient there. And they did some digging, and they found out that she wasn't being treated for her illness, that the doctor was being funded by the Canadian government and the CIA, with full knowledge of the Canadian government, to run brainwashing experiments on his patients without their knowledge or consent. So this is LSD, shock treatment, prolonged periods of sleep. And so she was obviously very angry when she found out. And first they sued the hospital, and then she went after the CIA, which is crazy, because who goes after the CIA? My grandma. Even after all they did to her, she was still a super tough, strong, amazing woman. And so this was an important piece of Canadian history. It was also an important piece of my family history. I made a body of work called House on Fire in 2010, and a performance called Dancing with the Doctor in 2011, which is also showing here at the SAG. And this new piece is called Hospital Hallway, and it is a institutional-looking hallway in the shape of an octagon. And how it exists now in the gallery is there's a door, and you walk in, and there's 15 TV screens that show me. Each screen is one movement or gesture on a loop, so it's like never ending. And so you walk around in this hallway. It feels a lot bigger when you're inside, and when you get to the other side, you can't tell which is north or south. You start to get a little lost in the space, and you can hear banging and thumping and gasping from videos that you can't see yet, so it adds to the sense of anxiety. There was also a performance. So before the video screens went in, and before the door was cut out, it was just a hallway with no entrance, no exit. And I got put inside of it, and then there's a catwalk around it. So the audience comes, and I'm already in there. The performance has already started, so people come and
and they watch, and I'm doing all these strange, difficult, torturous movements that are very physically strenuous and I guess a little hard to watch. And so the audience watches from above, and while I'm doing it, and then after half an hour, they leave me in there still doing it. So it never starts and it never ends. It's just always kind of going. I was hoping that people would walk in and then feel that anxiety from the sounds that they don't know where it's coming from yet, and the space, it's a horrible space to be in. So it's like hoping that they would get like a physical reaction to it and feel uncomfortable and feel like it was not a place that they wanted to spend a lot of time in. Is that having me down there and people looking up from above, that it put them in a difficult situation. Someone said that there's only two places in life. You're either like in it or you're witnessing it. I'm interested in how something come in out of left field, break a branch on the family tree, and how that sorts itself out generation to generation. Because I wasn't even around when this all happened, but I feel like it is such a huge part of me and who I am. It's really strange making work about someone who you love and who's no longer around, because I have all these memories of her. And it's great to get to sit my mom down and ask her questions about my grandmother. And so I get to learn more about my grandmother, and I get to learn more about my mom, because I feel like I get to understand her better through this whole process also. It's so abstracted. Like I'm taking an idea like Hospital Hallway it's about me trying to understand what someone would go through when they lose themselves mentally, physically, and spiritually to an institution who means them harm. And that's kind of it's inspired by the events that happened to my grandmother, but it changes and it goes up in different places. And so then I often worry that it's changing my memory of my grandmother, which I don't know that I like. So I don't know. I've been thinking more about that recently with this piece, actually. But one amazing thing that happened when I first showed Dancing with the Doctor, I kept wanting my mom to come to a rehearsal so that she could see it in an informal way and get used to the imagery and get used to the movement. Because I didn't know how she was going to react to it, and she wouldn't come. And so she's like, she just wanted to come to the performance. So what I did was I organized a night for just family and friends, and it was like a pre-opening. So it was smaller, and it was just all the dancers, friends and family, and my friends and family, and so she got through the piece. Afterwards, everybody's getting up and leaving, and my mom was just sitting there, and you could see that there were tears starting to well up in her eyes. And so my dad and my brother and I formed a protective circle around her, and I was like, "Are you okay? What's gonna happen? Are you okay?" And she's like, I've only been angry at her all these years, and so I've never stopped to think about what it was like for her. And now after seeing this piece, I'm not angry anymore. I mean, that's amazing. I didn't care what anyone said after that. It's like that's just the most incredible thing that could have happened, that could have come from making that piece.